A diferença entre sargento e paisano pode ser apenas uma questão. Nesse vídeo eu vou te mostrar como resolver essas questões decisivas para a sua prova. Seja bem-vindo ao Atalho Concursos. Eu sou Fernando Tavares e eu fui aprovado nas provas do QTPA de 2012, 2014 e 2018. Esse é mais um vídeo do Projeto Netuno, o curso que visa a aprovação de alunos para o QTPA. Fala aí, rapaziada. Hoje vamos resolver a questão 31 da prova 2020 do QTPA. Essa é mais uma questão sobre circuitos magnéticos. Considere o circuito abaixo, na qual a bobina tem 5 cm de comprimento, 8 espiras e um núcleo de ar. Ao se fechar a chave S, uma corrente de 5 amperes passa pela bobina. Calcule a força magnetomotriz gerada pela bobina e assinale a opção correta. Bom, essa é mais uma questão com cálculo, então vamos usar o nosso passo a passo. A questão já nos fornece um diagrama de circuito. Depois, temos que saber o que podemos extrair da questão. Nós sabemos que a bobina tem um comprimento, vamos chamar de L, de 5 cm. Tem a quantidade de espiras, então vamos chamar de N, de 8 espiras. É atravessada por uma corrente I, de 5 amperes, e possui um núcleo de ar. É solicitado para calcular a força magnetomotriz. Mas o que seria a força magnetomotriz? A força magnetomotriz seria o potencial para produzir fluxo magnético. Ela é definida pela relação entre o número de espiras e a corrente. Quanto maior a corrente e o número de espiras, mais intenso e concentrado vai ser o meu fluxo e o meu campo. Então, eu sei que a força magnetomotriz é igual ao número de espiras multiplicado pela corrente. E ela é expressa na unidade de ampere-espira. Bom, quando se trata de circuitos magnéticos, é muito importante ter conhecimento da equivalente da lei de Ohm, que o fluxo magnético ele é igual à força magnetomotriz dividido pela relutância. Sendo a relutância a oposição que o material oferece à produção de fluxo, então é oposição, e o fluxo mede a quantidade de linhas que atravessam uma área perpendicular ao campo magnético. O fluxo é expresso em Weber, a força magnetomotriz em ampere-espira e a relutância é expressa pela relação ampere-espira por Weber. Mas onde queremos chegar com isso? Nas questões sobre circuitos magnéticos, em que nós temos que determinar alguma grandeza, é de suma importância saber que o fluxo é definido em Weber e a força magnetomotriz em ampere-espira, pois as demais unidades, como densidade de fluxo, intensidade de campo ou relutância, são definidas em função dessas unidades fundamentais, Weber e ampere-espira. Com isso em mente, nós conseguimos resolver ou solucionar questões de circuitos magnéticos, mesmo sem saber a fórmula relacionada à grandeza que está sendo expressa. Por exemplo, mesmo que eu não conheça a equação que define a densidade de fluxo B, eu sei que ela expressa Weber por metro quadrado. Então, posso deduzir que a densidade de fluxo vai ser igual ao fluxo dividido pela área. Outro exemplo, a própria relutância. Mesmo que eu não conheça a equação que define a relutância, eu sei que ela é expressa em ampere-espira por Weber. Eu sei que o ampere-espira está relacionado com a força magnetomotriz e o Weber ao fluxo. Então eu sei que a relutância é a força magnetomotriz dividida pelo fluxo. Após isso, vamos voltar à nossa questão. Como nós vamos calcular a força magnetomotriz? Nós precisamos apenas da corrente e do número de espiras. Então, não vamos precisar converter unidades. Nós já sabemos a fórmula da força magnetomotriz, que é igual ao número de espiras multiplicado pela corrente. Isso em ampere-espiras. Sei que a força magnetomotriz é igual a 8 espiras multiplicado por 5 amperes. É igual a 40 ampere-espira. Alternativa correta, Charlie. Observe que para essa questão, nós utilizamos apenas o conhecimento do número de espiras e da corrente que passa pela bobina. Caso fosse solicitada a intensidade do campo magnético, H, aí nós usaríamos esse comprimento. O campo magnético H
Qual é a equação? Eu não sei. Mas ele é definido como a pé espira por metro. Então eu sei que é força magnetomotriz pelo comprimento. A força magnetomotriz nesse caso, 40. E o comprimento está em centímetros. Bota para metro. Sistema Internacional de Medidas. Nesse caso hipotético, H seria igual a 800 pé espira metro. Recapitulando. A questão solicitou que fosse calculada a força magnetomotriz. Dentre todas as grandezas que foram expostas, nós sabemos que a força magnetomotriz só depende da corrente e do número de espiras. Além disso, temos que ter em mente que para circuitos magnéticos, nós podemos deduzir a equação que define a grandeza através da relação entre suas unidades, contanto que nós tenhamos em mente que a força magnetomotriz é expressa em pé espira e o fluxo magnético é expresso em Weber. A maioria das outras grandezas magnéticas são derivadas das relações entre essas duas grandezas. Por hoje é só e até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e ativa as notificações. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima.